programa que fala de empresas e profissionais que fazem do Porto de Santos o maior complexo portuário da América Latina. Hoje nós estamos aqui no Moinho Paulista, fabricante dos produtos Nita Alimentos, e nós vamos conversar um pouco com o diretor industrial, o Paulo Ricardo Torres, que vai falar para a gente sobre o histórico do Moinho Paulista e a posição da empresa hoje no mercado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Heraldo. Muito obrigado aí pela visita. Estamos aqui muito satisfeitos em recebê-los, né? E falar do Moinho Paulista, que é uma marca histórica aqui, quase centenária, né? O Paulista como você falou, é quase centenário mesmo, é do início do século passado, não é isso? Exatamente. Você poderia historiar para nós? Vou tentar dar uma visão para vocês. O Moinho Paulista foi construído, essa unidade que nós estamos aqui, em 1928, por ingleses. Então toda essa estrutura aqui foi montada em 1928, e como moinho de trigo, onde temos aqui um diferencial que é uma interligação direta com o porto. Recebemos o trigo direto do navio, e o grupo J. Alves Veríssimo adquiriu o Moinho Paulista em 1968, ou seja, daqui a 2 anos estará fazendo 50 anos que o Moinho Paulista pertence à família Veríssimo, e com a marca Nita Alimentos, né? Perfeito. E você falou sobre as instalações da empresa, que tem 2 esteiras ligadas diretamente. Nós estamos aqui nas proximidades dos armazéns 12 e 13, exato, não é isso? Exato. Então vocês aqui no Paulista recebem diretamente aqui para a empresa o produto que vem dos navios. Vocês atracam aqui próximos, né? Exatamente. Para essa movimentação toda do produto. Exatamente. Nós temos uma esteira, né, que está interligada diretamente ao porto, que nos possibilita descarregar tanto do armazém 13 como do 12A. E trabalhamos com a grande maioria com trigo importado, são navios com 20, 25 mil toneladas que a gente recebe mensalmente e possibilita a nossa moagem e atendimento dos nossos clientes, né? E como é que você analisaria, Paulo, a movimentação do mercado do trigo? Ele está em expansão, cresceu, chegou a estagnar, enfim. Qual que é a situação de momento atual e o que se já prevê para os próximos anos em termos do aproveitamento do trigo como um alimento, né, para o brasileiro? A expansão do mercado do trigo, ele praticamente não existe. A gente trabalha com crescimento vegetativo no máximo. Há muitos anos que a gente tem um consumo estável de trigo. O brasileiro não é um povo que consome muitos derivados de trigo, né? Se você comparar com países do Mercosul, Argentina, por exemplo, eles consomem o dobro do nosso consumo per capita de trigo. Então, esse é um ponto que possibilita um crescimento grande, mas eu não consigo ver para os próximos anos uma mudança significativa nesse quadro. Ou seja, nosso consumo deve continuar andando em linha, sem grandes crescimentos aí para os próximos anos. É o que a gente imagina. Isso está relacionado mais a uma cultura alimentar mesmo, ou em relação ao fomento do produto? Eu acho que é mais uma questão de cultura, mas obviamente que o fomento ajuda, né? Se a gente tem mais propagandas positivas em relação ao trigo, em relação aos pães, esse consumo ele teria uma tendência de crescimento. Entretanto, eu acho que esse é um ponto que se tem para trabalhar aqui no Brasil. A gente tem ainda margem de crescimento bastante expressiva, principalmente se você comparar aí com países da Europa, países da Ásia, né? Perfeito. Agora, a marca Nita, ela é praticamente referencial nesse setor. A gente sabe, né, no mercado, enfim, no varejo como um todo, é referencial. Como é que vocês têm feito para divulgar ainda mais a marca? Bom, na verdade, a marca Nita, ela começou em 1968, como eu disse, quando o Moinho Paulista foi adquirido pelo grupo J. Alves Veríssimo.
E como diz o nosso presidente, né, o Dr. João Alves Veríssimo, esse foi um diferencial que ele sempre pregou. Nós precisamos ter a melhor farinha do mercado. Isso desde 1968, ele diz isso, e a gente vem perpetuando essa diretriz. Ou seja, trabalhamos sempre com matéria-prima de melhor qualidade, uma equipe super bem treinada, equipamentos de última geração, sempre investindo em evolução, crescimento, para manter esse posicionamento no mercado. Obviamente, também temos uma equipe de marketing, uma equipe comercial bastante competente, que procura manter toda essa diretriz, toda essa linha dos nossos produtos no mercado. Então, o trabalho é feito tanto internamente, nós temos certificação ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, enfim, para garantir toda a parte de qualidade interna do produto e também uma equipe preparada aí fora para poder divulgar ainda mais essa marca. A gente sabe, Paulo, que o mercado é bastante dinâmico. Nesses quase 50 anos, né, que a empresa está aqui, quais foram as modificações aqui na área industrial de vocês? Que alterações que foram feitas exatamente para dinamizar, né, não só a produção, como venda, colocação no mercado, enfim, toda essa cadeia logística essencial aí e natural das empresas. A Anita Alimentos, ela sempre foi precursora de várias coisas, né? Se você voltar a 50 anos, o trabalho era muito em sacarias de 50 quilos, de ráfia, que era um produto que realmente não tem uma característica ecológica hoje em dia, porque é plástico, né? E a Anita foi a primeira empresa, né, o primeiro moinho no Brasil a adotar embalagens de papel também para essa linha de 25 quilos, ou seja, o canal de padaria. Então, isso há mais ou menos 10 anos atrás, foi desenvolvido uma embalagem que ela é completamente estanque, ou seja, não tem nenhum tipo de vazamento e é de papel. Então, esse foi um investimento que foi feito e que acabou sendo copiado por outros moinhos também. Na parte de produção, também foi investido em maquinários novos para as linhas de 1 quilo, são os pacotes pequenos de 1 quilo e 5 quilos também. E com isso a gente conseguiu melhorar a questão ecológica e também a questão de produtividade. Isso foi um investimento muito importante também. E também na linha de produção. A gente tem diagramas de moagem automatizados, recentes, e que também promovem, além da qualidade, uma operação mais limpa, uma operação mais saudável. A gente, até alguns anos atrás, os moinhos focavam muito na venda e colocação no mercado, para também o panificador. E hoje já também tem todo um trabalho voltado, né, para aquele consumidor doméstico, aquele que adquire, né, é o consumidor final, a ponta da linha do produto. É verdade. Nós temos uma linha completa para panificação, então são produtos para panificação tradicional, com farinhas semi-prontas para produção de pão francês, que a gente chama de pré-misturas. Basta o cliente adicionar água e fermento e o produto garante até 15, 16 horas de fermentação. Isso para o cliente de panificação é muito importante, que é a nossa Anita Mix Plus. E temos também linhas domésticas, onde a gente tem uma gama de produtos para bolo. Então, são mais de 98 SKUs que nós temos aqui. Então, tem produtos para bolo de todos os tipos e também misturas especiais para pães especiais, ou seja, qualquer tipo de pão artesanal que você procure, um pão diferenciado, nós temos uma linha, uma gama de pré-misturas também para esse segmento, que é usado para o canal de transformação, ou seja, para as padarias, mas que vai ser de utilização direta do consumidor, né? Então, esse é uma gama muito grande de produtos que a gente procura ter. Os bolos nós começamos há mais ou menos 10 anos atrás, né? O carro-chefe, ou seja, 95% da nossa produção são farinhas de trigo voltados
principalmente para o canal de panificação e um percentual menor os clientes industriais. Industriais, né? E a Anitta também já tem alguns alimentos, já coloca também no mercado, alguns elaborados? Já? Não, elaborados não. Os nossos produtos têm como base a farinha de trigo e são farinhas especiais para pastéis, farinhas especiais para pizza, farinhas especiais para produção de salgados e o carro-chefe são as farinhas para panificação. Em termos de volume de produção, você poderia divulgar alguns números para a gente? Bom, eu diria que, de um modo geral, anual, a gente consome em torno de 250 mil toneladas de trigo ano, né? Esse é mais ou menos o nosso número. E essa média vem se mantendo? Porque aí incide aquilo que você falou, o mercado ele não esse aumenta mercado muito, não cresce um muito. mercado elástico, né? Então isso aí vem se mantendo ao longo dos anos e é um volume bastante razoável para o mercado brasileiro e também para o mercado paulista. A questão, o Moinho Paulista sempre foi uma referência nesse ponto também. Mas mesmo não tendo essa variação ou esse crescimento, exige-se, né, das empresas uma constante atualização para que se mantenha no mercado, porque senão... Sem dúvida, sem dúvida. Nos últimos 4 anos, nós fizemos um investimento grande aqui internamente, em termos de linhas de produção, tanto na questão de empacotamento, ensacamento, como também de armazenagem, né? E para fazer tudo isso, a gente acabou adequando toda essa área aqui, que depois a gente pode dar uma olhada, e fizemos novos escritórios. Com isso, conseguimos abrir área no pátio para fazer uma nova instalação para armazenagem, que também acaba melhorando muito o nosso fluxo e atendimento ao cliente. Então, trabalhamos com equipamentos de paletização automática e também de armazenamento automático. Então, isso dá uma dinâmica muito grande, ou seja, uma fluidez maior no processo e, consequentemente, um atendimento mais rápido do cliente. E é o que a gente busca, atender cada vez mais e melhor o nosso cliente. Então, o nosso foco do investimento nos últimos 4 anos foi isso. Pensando no cliente, o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento e trabalhamos, então, toda essa parte de logística interna para melhorar isso. Tá certo. Nós estamos aqui na Moinho Paulista conversando com o Paulo Ricardo Torres. A gente faz agora um pequeno intervalo e já retornamos já para o segundo bloco do Conexão Porto. Olá, já de retorno ao Conexão Porto, estamos aqui no Moinho Paulista, Anitta Alimentos, conversando com o Paulo Ricardo Torres. Paulo, você falou da revitalização da área aqui do Moinho. Como é que se deu essa etapa de transformação e de reaproveitamento interno? Então, Heraldo, esse trabalho a gente começou há 4 anos e meio, mais ou menos, atrás, né? Através de uma necessidade interna de melhorar o nosso layout, para possibilitar uma melhor logística de entrega dos nossos produtos, uma melhoria no nosso processo de armazenagem, né? Melhorar todo esse fluxo do processo. Com isso, nós aproveitamos uma área interna aqui, nesse prédio que nós estamos, que é de 1928, é um prédio histórico, depois vocês vão ver umas tomadas, e conseguimos readequar toda essa parte, essa instalação, onde nós reunimos todas as áreas aqui num único salão. Então, antigamente, a área comercial, industrial ficavam num setor, a administrativa ficava em outro, o RH em outro. Nós conseguimos criar um ambiente único, um espaço único, onde reunimos todas essas áreas. Isso possibilitou, além de um conforto maior, porque as instalações ficaram bastante adequadas, uma sinergia melhor, um entrosamento melhor entre as equipes. Isso também traz um resultado muito bom para todo o pessoal que trabalha aqui no setor. E com isso, nós conseguimos abrir espaço dentro da área industrial para a construção de mais depósitos,
de estruturas de última geração de armazenamento, que são o sistema de drive-in dinâmico. Então ele trabalha só por gravidade, você coloca o produto por pallet, ele faz o FIFO, né? Ou seja, o primeiro produto a entrar é sempre o primeiro a sair, e com isso você não tem nenhum problema de troca de armazenagem, ou seja, você melhora muito essa questão física e também a proximidade para o carregamento. Então isso fez com que a gente conseguisse, além de melhorar a estrutura interna, melhorar também a questão de dinâmica de carregamento. Quer dizer, conseguiu dinamizar não só a operação industrial, como também todo o setor administrativo, né? Exatamente. E além do pessoal interno que saiu ganhando com essa melhoria de estrutura, também o cliente passou a ser atendido num prazo mais curto. Ou seja, isso também foi um ganho muito grande, né? Então, esse foi o nosso objetivo e a gente conseguiu fazer isso. Ainda investimos também em equipamentos de última geração, equipamentos importados, que fazem toda a parte de paletização, ou seja, já no setor de armazenagem, que também traz uma dinâmica muito grande. Agora, Paulo, nós estamos aqui num prédio, numa empresa, uma empresa santista, né? Sim. Uma indústria santista, e o mercado, o abastecimento de vocês é aqui regional, pega aqui o estado de São Paulo. Qual que é a extensão do mercado que a Nita Alimentos distribui seus produtos? Nós somos uma empresa santista, mas temos um abastecimento nacional. A gente manda produto aqui desde o sul até o norte do país. Temos clientes nacionais, que têm várias unidades ao longo do Brasil, e nós abastecemos desde Santa Catarina até Manaus. Então, o atingimento é total. Obviamente que o estado de São Paulo é o nosso carro-chefe, é onde nós estamos localizados, é o nosso ponto mais forte, né? Mas temos, vocês são capazes de encontrar a marca Nita em todo o Brasil praticamente. Quer dizer, a força do nome, a força do produto, é a qualidade que faz com que esteja presente aí praticamente todo o mercado consumidor. Com certeza, a qualidade, a tradição e esse empenho de toda a equipe. Aqui nós dizemos que a família Nita é que faz a diferença, né? Então trabalhamos com uma união muito grande. Então esse ponto acho que é o grande diferencial. Todos trabalham motivados e buscando sempre o crescimento dessa marca. Agora, Paulo, e a relação aqui do Moinho Paulista, Nita Alimentos, com o Porto de Santos? A gente sabe que o Porto sofreu algumas transformações nos últimos anos, né? Há um empenho todo grande no sentido de concretizar efetivamente essa modernização. E como é que você analisa isso? Está atendendo a expectativa de mercado industrial, especificamente aqui do Moinho Paulista? Bom, o Porto de Santos, como você falou, está passando por uma mudança muito grande. Nós temos buscado trabalhar mais próximo do Porto para tentar auxiliar e contribuir com essa agilidade. Então, temos reuniões periódicas com o pessoal do Porto, tentando melhorar o nosso trabalho. Eu diria a você que a coisa está fluindo, não com a velocidade que todos gostariam, mas eu acho que a tendência aí é melhorar, né? Precisamos estar juntos aí para conseguir melhorar esse processo do Porto. Eu acho que não é só o Porto de Santos que tem problema, todos os portos do Brasil estão passando por grandes mudanças. Eu acredito na evolução do Porto de Santos também, né? Se o Moinho Paulista estivesse fora da área aqui do Porto, você acredita que a empresa teria a mesma dinâmica, o mesmo potencial que tem hoje? Com certeza não, né? Porque a produção de trigo no Brasil ela ainda é insuficiente para o atendimento de todo o mercado. Então o Brasil produz, em média geral, 5 milhões de toneladas, que são concentrados principalmente no Paraná e Rio Grande do Sul.
e para um consumo de 10 milhões e meio de toneladas, ou seja, a necessidade da importação, ela existe e não tem como correr. Mais do que o dobro da produção. Mais do que a produção, ela é menos da metade do consumo. Então, pelo menos 50% do consumo tem que ser de trigo importado. Então, aquele moinho que não estivesse situado ou na região litorânea ou na região de plantio, no interior, ele tem muito mais dificuldade de abastecimento. Então, eu acho que esse é um diferencial muito grande do Moinho Paulista, ele está situado num ponto estratégico. Acho que o Porto de Santos hoje, ele é um dos mais importantes, com certeza é um dos mais importantes do Brasil. Né? Estamos próximo da zona de consumo forte, estamos também diretamente ligado ao porto, que possibilita esse recebimento de trigo importado com uma eficiência relativamente boa. Quer dizer, essas características já propiciam uma logística muito mais eficiente, né? Muito mais eficiente. Não só na produção, como na distribuição, enfim, todas as etapas, né? Todos os... Sem dúvida, sem dúvida. E mudando um pouco de assunto, falando um pouco dos clientes, eu acho que depois vale a pena a gente dar uma olhada no nosso centro técnico. Nós temos um centro técnico aqui preparado exclusivamente para atendimento dos nossos clientes e consumidores. Então a gente costuma fazer treinamentos junto aos clientes de panificação. Então nós temos uma padaria experimental, tudo montado, onde os nossos assistentes técnicos possibilitam esse treinamento para os clientes de panificação e também a parte de confeitaria, que também inclui tanto os clientes de panificação, né, as panificadoras, como também consumidores. Então isso é um trabalho muito legal que a gente faz aqui, que eu acho que consegue dividir um pouco o conhecimento e evoluir essa panificação no nosso setor. Né? E acaba propiciando uma eficiência muito melhor, né? Evitando desperdício. Sem dúvida, sem dúvida. E também uma diversificação de produtos muito grande na panificação, né? Nas padarias. É coisa que a gente está sempre buscando. É um produto novo, é um produto diferenciado e acho que as padarias, de um modo geral, têm trabalhado bastante isso. E a gente faz essa parceria com os clientes buscando esse trabalho em conjunto. Né? Quando você fala, por exemplo, dos clientes e tal, tem uma característica que você abordou um pouco no início da nossa conversa aqui do Conexão Porto, que é exatamente o grupo que adquiriu, né, aqui o Moinho. Eles são de origem varejista, na verdade, não é isso? Varejista, varejista. É um grupo que começou no Brasil com atacados, que é o grupo J. Alves Veríssimo, e com foco principal no interior de São Paulo. E a aquisição do moinho se deu na época do decreto 210, que limitava o número de moinhos no Brasil. Eles precisavam de farinhas de trigo para abastecer os atacados e aí... Bom, tinha uma reserva de mercado grande. Tinha uma reserva de mercado grande, então naquela ocasião compraram o Moinho Paulista em 1968 e daí lançaram a marca Nita, com o desafio de ser a melhor farinha do mercado. E acho que daí vem toda a tradição da farinha Nita. Quer dizer, para que não dependessem de outros moinhos, esse grupo acabou adquirindo o próprio moinho. Exatamente. E o mantém e procura sempre atualizar. A gente tem projetos aí de atualização das plantas, né? Isso a gente vai ano a ano buscando sempre dar um passo a mais, evoluindo nisso, para manter sempre a questão da qualidade, da produtividade e do ambiente, que é um grande diferencial aqui da nossa empresa. Agora, Paulo, em termos de capacitação de mão de obra, mudou muito essa característica, esse requisito do mercado? Como é que vocês enfrentam esse desafio também? Evoluiu bastante, né? Nós temos aqui profissionais que são formados em escolas técnicas especialistas no setor de moagem e temos uma tradição muito grande. Então temos pessoas aqui que vêm de longa data
com uma experiência muito grande, que vão formando novos profissionais. Os novos profissionais, eles conseguem aliar a técnica com o aprendizado prático também dessas pessoas com larga experiência, e essa é a tradição da família Anitta. A gente vai evoluindo, juntando técnica e experiência para desenvolver sempre um produto de melhor qualidade. A gente falou um pouquinho do Porto de Santos e em termos aqui de economia da região, você acha que os governos também têm investido nessa área, no sentido também de manter as empresas, né, que são grupos regionais, grupos locais, exatamente para difundir mais isso e manter o mercado sempre aquecido? Principalmente numa época como essa, que a gente está saindo aí, pelo menos, né, ensaiando os primeiros passos para sair de uma grande crise. Eu diria que o governo normalmente não se envolve muito nessa área, né? Nós temos aí a iniciativa privada, ela vai buscando os caminhos, vai buscando diversificar produtos e sem muita ligação com alguma ação do governo. Não consigo ver alguma ação do governo que facilite o desenvolvimento do mercado de panificação, o mercado de indústrias de massas ou biscoitos, né? Quer dizer que o desafio, o encargo é sempre do setor privado. O setor privado ele tem que estar sempre buscando se renovar, buscando se adequar e buscar um diferencial, porque realmente não temos grandes apoios de governos em relação a isso. Mas pelo menos as perspectivas são melhores? Não, eu entendo que essa mudança que está acontecendo no governo já está possibilitando uma melhoria. Eu acho que o povo, em geral, está ficando mais otimista em relação ao desenvolvimento do mercado, né? Estão ficando mais seguros. E o povo, estando seguro, ele consome mais. Se ele consome mais, as indústrias, em geral, começam a crescer. Eu acho que essa é uma circunstância, né, da segurança do povo. Se eles conseguem ter mais segurança, eles começam a consumir mais e, normalmente, consequentemente, as indústrias vão contratar mais pessoas e a roda começa a girar novamente na velocidade correta, né? Acho que esse é o grande ponto. Claro. A crise, claro, atingiu praticamente todos os setores, mas em se tratando de alimentos, que seria, por exemplo, o último item que premido aí pelas circunstâncias, que se deixaria ou diminuiria, mas também foi afetado esse setor? Foi afetado também. Acho que, em média, aí, o consumo recuou uns 10%, mais ou menos em relação aos anos anteriores. Tá bom, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Paulo Ricardo Torres, da Moinho Paulista, fabricante dos produtos Nita Alimentos, que é tradicional no mercado. Eu agradeço ao Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, Heraldo, foi um grande prazer, espero vê-los novamente. Tá, muito obrigado. Obrigado.